Pessoal, no dia 31 de outubro, nós comemoramos a Reforma Protestante. Né? A Reforma Protestante é um marco da história da igreja, um marco da igreja, né? Da igreja atual, a igreja protestante, onde nós rompemos, né, com a igreja romana. E em meio a tantas lutas, a tantos detalhes desse período, que não foi um dia, né? Não foram 2 anos ou 3 anos, foram vários anos. Né? Então, a reforma protestante ela se estendeu por décadas, na verdade, né? E talvez até por séculos, porque se você pegar a história no geral da reforma, pegar todos os reformadores e entender que ela não tem um marco único, ela vai se consolidando ao longo dos anos, nós vamos entender que a história da Reforma Protestante ela é uma história longa, né? Cheia de detalhes, cheia de questões. Mas eu queria destacar aqui uma coisa que é muito interessante. Um dia alguém falou para mim assim, um líder, né? Falou para mim, pastor, o senhor como historiador deveria falar mais sobre a Reforma Protestante, sobre os protestantes, melhor dizendo, sobre a própria Reforma e falar como que foi, né, os grandes pregadores, né, os grandes oradores da época, né, aqueles que promoveram grandes avivamentos e coisas mais. E aí eu peguei e falei para ele assim, olha, eu vou ser muito preciso e sincero na minha resposta. Na verdade, eu já estou tentando fazer isso. Porque o Martinho Lutero, por exemplo, John Wesley, Calvino, a revolução que fora feita através da vida deles passaram por várias esferas. Calvino não falou só de Bíblia, Martinho Lutero não falou só de Bíblia, John Wesley não falou só de Bíblia, né? E tantos outros. Vou pegar esses três nomes mais notáveis, né? Eles não falaram só de Bíblia e de salvação e de perdão. Esses homens, eles enfrentaram o sistema da época. Esses homens enfrentaram tudo aquilo que em suas épocas, né, no seu tempo, no tempo em que eles estiveram presentes, atuando nessa luta, né, nessa luta de entregar a palavra de Deus, eles romperam com o sistema religioso, social, econômico, político. Né? Se você pegar o protestantismo, a contra-reforma da Igreja Católica, que é o que? Você tem a reforma sendo em evidência. Então você tem uma contra-reforma. A Igreja Católica lutando contra a reforma protestante. Aquilo nada mais é um ato político contra a Igreja, né? Que para nós cristãos protestantes entendemos que são remanescentes, são pessoas que genuinamente entenderam que não é que a Igreja Católica é a falsa igreja, nós somos a verdadeira igreja. Não se trata disso. Se trata de algumas coisas que foram incluídas, né, que foram adicionadas à Igreja Católica e alguns padres, em sua maioria líderes, né, católicos, entenderam que aquilo rompia com o cânon sagrado, né? Entenderam que aquilo rompia com os principais ensinamentos do Senhor Jesus. Então, você tem uma força, um braço estatal muito forte, porque, para você que não sabe, igreja e Estado até ali era uma coisa só. Né? Você tinha ali o clero, né? O clero e a nobreza atuando como um braço único. Né? Eles eram era como um pássaro, né? As duas asas, sem uma ou sem a outra, se enfraqueciam. E a igreja, posso até dizer que estava acima até da nobreza, né? Então, o que que acontece? Quando Martinho Lutero, né, e todos os outros reformadores, eles iam contra aquilo que a Igreja Católica propagava, eles estavam indo contra o movimento político. Eles estavam indo contra quem estava faturando com a religião. Eles estavam indo contra quem estava ganhando dinheiro, quem estava colocando pessoas em situações de miséria,
usando a própria fé daquelas pessoas, né? Usando a própria Bíblia. Então, a luta desses reformadores não passava apenas pelo âmbito espiritual dentro das suas igrejas, né? E que na verdade nem podia, né? Porque as igrejas que tinham eram as grandes catedrais católicas, né? Mas os protestantes começam a se reunir em casas, primeiro em cavernas, primeiro em lugares hostis, depois eles começam a fazerem as suas reuniões nas suas casas, né? Depois de muita luta, de muito sangue, né? Depois de muito sacrifício, depois de muita batalha, eles conseguem o direito de então cultuarem em suas casas. Mas eles não falaram só de Bíblia para alcançar isso. Calvino, por exemplo, ele é um grande reformador não só no âmbito teológico, ele é um grande reformador no âmbito social, né? Os lugares por onde ele passou, sobretudo ali a parte da Suíça, né? Aquela parte germânica, ali aquela parte de cima da Europa, Calvino foi um grande estrategista social, lutando contra a opressão política da época. E esse colega, quando ele me pediu, né, para que eu falasse um pouco mais de algo que faz parte da minha formação, eu falei para ele: eu já estou tentando fazer isso. É que a igreja hoje, né, eles conseguiram aparelhar tão bem a sua mente que a única coisa que eles querem é que nós voltemos a sermos aqueles crentes dos anos 80, dos anos 70, muito genuínos no quesito céu, ó, isso é uma coisa que a gente precisa resgatar, quanto à solidificação da fé, eram pessoas muito fiéis ao Senhor na forma como agir. Era aquele famoso, viviam o que pregavam, ótimo isso, mas eram considerados como bichos, como pessoas isoladas, pessoas fanáticas, pessoas loucas, né, pela sociedade. Eram considerados assim. E tudo que esse progressismo, né, essa esquerda radical, não estou dizendo todos os esquerdistas, tá? Que eu tenho colegas de esquerda, pessoas que são honestas, pessoas que entendem o papel da igreja e que não querem exatamente isso que eu vou falar aqui. Mas uma boa parte, eu vivi isso no âmbito acadêmico, né? Vivi isso na academia. Tudo que eles querem é que vocês ou nós voltemos a falar só de Jesus. Cristão, pare de querer ir para a faculdade. Você não precisa desse negócio de falar de ciência. O cristão não tem que ficar falando de ciência, porque eles querem o poder para eles. Eles querem poder ditar a nós quais são os parâmetros do mundo. Né? O cristão tem que ficar caladinho lá dentro da sua igreja, pregando para o seu povo, vivendo ali os mistérios, como na Rua Azusa, né? Um voava, outro dá cambalhota e fica ali dentro, fica quietinho ali, esperando a salvação que eles creem. É isso que eles querem. Mas não é isso que vai acontecer e não é isso que está acontecendo. Né? Nós estamos rompendo barreiras. Nós estamos alcançando lugares que os cristãos genuínos, volto a dizer que eu tenho muito respeito pela devoção que eles tinham à Bíblia, ao jejum e à oração, eles não conseguiram entender ou talvez não tinham ferramentas necessárias, como temos hoje a internet, que é uma explosão, né, que a gente consegue alcançar mais pessoas e todos nós estamos conectados e sabendo tudo que o outro está falando ao mesmo tempo, mas eles não conseguiram romper essa bolha que luta contra a família, essa bolha que luta contra os nossos princípios e valores, essa luta que quer ensinar para o teu filho que não, seu filho tem que ser livre, o pai não pode falar para o filho não. Isso é opressão. Dizer não para o filho, colocar limites para o filho, regras, isso é uma expressão militar, é uma expressão fascista, né? É uma expressão de autoritarismo. O pai não pode ser autoritário, né? O pai tem que ser amigo do filho, né? Aquele amigo legal que bate nas costas e que fala para o filho: tá tudo bem, vai lá, faz desse jeito mesmo. O que eles querem é
ver o filho como uma grande atriz aí da Rede Globo, a saber, Cláudia Raia, que deu um vibrador, ela mesmo diz, tá? Não venha falar que é fake news, porque eu ponho tudo que eu falo, eu ponho fonte nos vídeos. Ela mesmo diz que deu um vibrador para a filha dela de 12 anos e que esse patriarcado que ainda existe no Brasil é tóxico. Proíbe o quê? Ele cria barreiras para que os adolescentes, os jovens, conheçam os instintos, né? Conheçam os seus estímulos sexuais de forma adequada. É isso que eles querem ensinar para os nossos filhos. É isso que eles querem colocar dentro da sua cabeça para que isso entre dentro da sua casa, do seu lar familiar. Aquela expressão bença pai, bença mãe, né? Aquela expressão de que quando mais velhos estão conversando, mais novo não se mete. Eles querem quebrar tudo isso, porque tudo isso faz parte de um patriarcado abusivo, um patriarcado radical. Outra coisa, a mulher ser submissa ao marido, né? Eles colocam isso quase como um crime, só que eles são tão canalhas, eles são tão sórdidos, que eles não falam o completo, né? Porque o completo na carta aos Efésios está escrito que o homem deve amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. Você já ouviu isso na academia? Na academia eu não ouvi isso. Eu só ouvi sobre a submissão da mulher. Né? É uma doença que tomou conta da mente dessas pessoas e que elas conseguem colocar dentro da mente do cristão que a Bíblia é homofóbica, que a Bíblia é transfóbica, que a Bíblia é preconceituosa e que a Bíblia é machista. Eu vejo cristão falando tais coisas. Ou seja, o parâmetro agora do que é bom para a humanidade, para alguns cristãos, já não é mais a Bíblia. Né? Agora são os estudos científicos dessa turma, são as questões acadêmicas desse grupo que te odeia, que quer entrar dentro da sua casa e desfazer tudo que um dia foi construído e tudo que você carrega com muito carinho, com muito amor. Tudo aquilo que os seus pais lhes ensinaram, eles querem desconstruir. E quando nós lutamos contra isso, eles usam uma palavra-chave. Mas a Bíblia não prega o amor? Né? Jesus pregou o amor. Alguns, inclusive, falam bastante de Jesus. Jesus pregou o amor. Jesus pregou a tolerância. Eles usam isso de uma forma maravilhosa. É verdade, Jesus pregou a tolerância. Jesus pregou o amor. Ao mesmo tempo que ele pregou isso, ele falou bastante de inferno. Jesus disse, né? Jesus claramente deixou claro que existe um inferno, que existe o céu e existe o inferno. O mesmo Jesus que pregou o amor, uma vez pregando aos seus discípulos e a uma multidão, alguém disse: mestre, as palavras estão muito duras. Desse jeito o povo vai te deixar falando sozinho. E o Senhor Jesus diz: pode acompanhá-los. Se para você está muito duro o que eu estou pregando, então pode ir com eles. Né? Então, é um universo que fala de amor bíblico. Eles querem ensinar a Bíblia para a gente. Eles querem ensinar qual é o tipo de amor que nós devemos aplicar sobre o próximo. Eles que não creem na Bíblia, eles que entendem a Bíblia como um mito. Né? Você, para ele, acredita em um mito, em fábulas, né? Que alguém contou e você vive alienado. Né? Tanto que o suprassumo, né, da teoria esquerdista, o nosso querido amigo Karl Marx, ele inclusive disse, né, que a religião é o ópio do povo. Eu entendo, tá bom? Meu amigo progressista, minha amiga esquerdista radical, eu entendo que ele estava dizendo que a religião aliena as pessoas, né? Não permite que as pessoas enxerguem além das quatro pontas de um livro. Eu entendo tudo isso. Só que, ao mesmo tempo, ele monta um plano, um projeto de revolução, que ele exclui a religião. Ele exclui o direito das pessoas terem fé. Então, este tipo de fala, fica claro que ele é contra a fé cristã. Fica claro que todas as experiências de vida dele, que não foram muito boas, né? Inclusive, ele era um pai extremamente tóxico e assassino
se formos falar de direitos humanos, que vocês gostam tanto de falar sobre, né? Não é exemplo para ninguém. Então, esse povo quer falar de amor, quer nos ensinar o que é o amor. Eles pensam que o amor é o amor que a Cláudia Raia, né? Que a Ivete Sangalo, né? Que esse pessoalzinho, a turma do Projac da Globo, eles pensam que o amor é o que o Caetano Veloso e o Gilberto Gil cantaram pra gente nos últimos 40 anos. Não, o amor para o cristão é o amor bíblico. É o amor que corrige, é o amor que exorta, é o amor que diz não. Né? Para nós temos as nossas convicções e que algumas vezes nós precisamos ouvir não. Tá errado, você não pode viver assim, você vai para o inferno, você vai se destruir dessa forma. Isso tudo que eu estou falando aqui é um discurso fascista, é um discurso preconceituoso, fanático. Se você, cristão, concordou com tudo que eu disse aqui, saiba, você já está sendo machista, fascista, preconceituoso e alienado para essa turma. E eu tenho certeza que agora você que está ouvindo está falando, mas você não falou nada demais? Você só falou o que eu penso? Você só falou o que de fato, né, a Bíblia coloca, contou a história dos reformadores, contextualizou, dizendo que você já está nessa luta, e terminou agora falando sobre os princípios e valores. Exatamente. Mas isso para eles já é um crime. Você não pode ter direito de ter essa opinião. Então é contra isso que a gente está lutando. E lutar contra isso é falar do amor de Deus também. Lutar contra isso é lutar pela causa de Cristo também. Lutar contra isso é necessário também. Porque a Bíblia só chegou em nossas mãos porque um dia alguém lutou contra tudo isso. Só mudou a roupagem. Mas essa turma que está aí são os mesmos opressores da fé lá do passado. São os mesmos que queriam calar eu e você lá no passado. Os mesmos que queriam calar Lutero, Calvino, John Wesley e tantos outros são os mesmos que querem nos calar agora. Né? Então, eu falei tudo isso para esse colega. Terminamos o nosso diálogo, o diálogo ele estava assim, atordoado, a ponto dele falar, não entendi, ele mudou de assunto e começou a falar da vida pessoal dele. Então, o que nós estamos precisando? Igreja do Senhor, de conhecimento. Nós estamos precisando de atitude, de coragem. Os mesmos colegas, né, tanto que eu tenho apreço, que exaltam bastante a reforma protestante, com raras exceções, e os que são as exceções, eles sabem, né? Porque são colegas que a gente comenta sobre o cenário atual do Brasil, no modo geral. Os mesmos colegas, os que enaltecem tanto. Eu vi muito ministério colocando lá no dia 31, na página da sua igreja, Reforma Protestante. E assim, eu vou usar um termo bem pesado. Para que vocês estão comemorando a Reforma Protestante? Se vocês colhem os frutos dela, mas não querem semear para as próximas gerações, vocês são covardes. Vocês são covardes. Quem comemora a Reforma Protestante, mas não solta uma nota das injustiças que está acontecendo no Brasil, não solta uma nota contra tudo aquilo que vem contra o povo conservador cristão, são covardes, são medrosos, melindrosos. Eu tenho certeza que Lutero, a alma dos reformadores, o corpo deles, se tiver lá no caixão, estão se revirando, né? De repugnação. É repugnante a benevolência de vocês com o que está acontecendo. É repugnante a calmaria da igreja diante de tudo que está acontecendo. Eu não estou pedindo para você ir lá em Brasília e fazer o que Elias fez lá com Acabe em Samaria. Colocar o dedo na cara de Acabe e dizer não vai cair orvalho nem chuva e vai vir seca para esse lugar. Eu não estou nem pedindo isso, que isso seria pedir demais. Né? Você não tem coragem para fazer isso. Porque você tem medo dos cancelamentos. Você tem medo de perder membros da sua igreja. Porque você está firmado numa aparência social. Você está firmado numa falsa aparência cristã. Seu coração não está firmado no reino. Seu coração não está firmado na causa do evangelho. Né? Inclusive, alguém disse para mim assim,
Pastor, mas desse jeito a gente perde pessoas, desse jeito tem pessoas que não vão vir na tua igreja. Eu não estou preocupado com quem não entendeu a causa de Cristo e não vir na minha igreja. Vai para outra igreja, tem tantas outras igrejas. Eu estou preocupado em fazer aquilo que precisa ser feito, porque eu faço parte da igreja e eu vou defender a igreja. E eu vou, se for preciso, eu vou ser preso em prol da causa do evangelho. E a igreja está atrelada à causa do evangelho, porque não foi eu que fundei a igreja. A igreja é de Cristo, ela foi firmada na cruz do Calvário. Então, essa covardia, né? Essa coisa me consome. Uma covardia, um medo, pessoas medrosas, né? Pessoas mesquinhas. Continue dentro da sua igreja, só falando de Bíblia. Continue só dentro da sua igreja falando de Bíblia, só falando, aliás, de Bíblia não, né? Porque se entendesse de Bíblia, estaria para fora, né? Porque a igreja propõe que o quê? Que o evangelho seja exposto para fora da igreja. Então continue dentro da sua igreja com o seu povinho ou com o seu povão, né? Para aqueles pastores de grandes igrejas, que são os mais covardes que tem, das megas igrejas, estão tudo quietinho, estão tudo caladinho, né? Estão tudo em silêncio. Né? O silêncio da igreja é ensurdecedor nesse momento. Uma igreja fraca, uma igreja que só olha para dentro de si, uma igreja desconectada com a realidade. Aí vai lá no Monte das Bem-aventuranças, Mateus capítulo 5, e lê para a igreja: bem-aventurados que têm sede de justiça. Você não tem sede de justiça, porque tem velhinhos e velhinhas sendo roubados, né, diante dos teus olhos, e você não solta uma nota para falar disso. Ou você acha que Jesus te chamou para falar das injustiças, só que acontece quando o quê? O pastor que fez isso está no altar. A liderança, o outro pastor abriu a igreja perto da minha. Você acha que a injustiça só está envolvido no meio eclesiástico? Precisa aprender de Bíblia. Precisa voltar. Vocês são bons para colocarem anéis, né, teológicos, são bons para estudar teologia e querem estudar. Para quê? Estudar para continuar covarde, estudar para continuar em silêncio no meio da luta, deixando alguns serem perseguidos, permitindo com que seus pares sejam massacrados e vocês caladinhos, acuados, sendo a maioria. Lá no passado eles não eram a maioria. Lutero e os demais eram a minoria. E eles lutaram bravamente. Um foi exilado, o outro teve que fugir. E tantas outras coisas mais. Aí vocês querem ler Bíblia, avivamento. Os grandes conclaves hoje da igreja cristã. Avivamento. Que avivamento é esse? O país está uma merda, desculpa o termo. A promiscuidade só aumenta, a droga só aumenta, roubo só aumenta, tudo só aumenta. Violência contra a mulher, né? Vou agradar aqui o lado progressista, que só sabe falar disso, só aumenta. Ninguém é contra um bandido que bate na cara de uma mulher ou que espanca uma mulher ser preso. Isso é loucura. Né? Eles usam isso contra a igreja. Eu não conheço ninguém na igreja que é favorável a isso. Isso é loucura. Um homem decente jamais vai ser favorável a isso. Só que eu não preciso ficar colocando machismo em tudo, né? Como a cúpula do SBT, que eu preciso falar isso aqui também, tem colocado, né? Pegando um respaldo da Canja, da Janja, daquela mulher desqualificada, que eu nem quero falar dela, e dizendo que foi misógino, foi machista o comentário do Zezé de Camargo. Não, o comentário dele foi preciso. Não tem nada a ver com as filhas do grande Silvio Santos serem mulheres. Se fossem homens, ele falaria a mesma coisa. Não tem nada a ver sobre serem mulheres, tem a ver com a atitude, com a postura delas. O problema não foi levar, né, elas convidarem as autoridades para irem ao SBT. Né? Apesar de o Alexandre de Moraes, o ministro, né, o salvador da democracia, mequetrefe, mentirosa, essa salvação da democracia, ele não tinha um ministro do Supremo. O que vai fazer numa mídia, num canal aberto? Não tem nada a ver, tá tudo errado.
O presidente da República, ok. O que não precisava é beijinho, abraço, bitoquinha com alguém que se diz tão fiel, né, aos princípios que o pai deixou, os princípios do Brasil que lutamos contra a desigualdade, contra tudo que vocês mesmos de esquerda o que pregam. E aí você dá bitoquinha num bandido condenado em 3 instâncias, se fazendo leniente, ser educado por uma questão protocolar, ok, mas sendo condizente com essa nojeira, essa sujeira que está acontecendo do INSS, que o filho dele, espancador de mulher, né? Foge do Brasil. O filho dele, espancador de mulher, não pode ser convocado para uma CPI, né? O que recebia a mesada, né? O irmão dele, o Frei Chico, mesada de 300 mil, o Frei Chico, o irmão do cara, não pode ser convocado para ir para uma CPMI, prestar esclarecimentos dos roubos do Sindinap, né? Nesse escândalo todo do INSS. E aí, as filhas do Silvio Santos dando beijinho, troquinha, dá palanque para esse tipo de gente falar de democracia, de salvação da democracia. E os pastores e líderes estão quietinhos. Isso não é com a gente. Vamos continuar aqui pregando o evangelho que Jesus está voltando. Covardes, omissos. O pecado que cai sobre a vida de vocês é o da omissão. Vocês sabem muito bem o que está acontecendo, mas têm medo de perderem membros das suas igrejas. Tem medo de perderem alguns contratos enconchavos com o vereador da cidade, com o deputado da cidade. Omissos, covardes. Vocês são medrosos. Vocês não são dignos de falar de reforma protestante. Vocês deveriam voltar ao primeiro amor, estudar a história da igreja e entender para qual motivo o Senhor te levantou e te pôs em cima de um púlpito. O Senhor te colocou à frente de um povo. Vocês deveriam voltar e entender o que é o Evangelho. Essa é a minha indignação. Deus abençoe a todos.